Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Hoje, novamente, na presença do Dr. Cláudio Afonso, iremos bater um papo com nosso amigo, o Dr. Ari Cavalcante, procurador do Estado do Pará, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, e iremos tratar hoje do tema Patrimônio Histórico Cultural. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar seu tempo e conhecimento para engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite desde já, Paulo, Cláudio, e espero poder contribuir aí para um maior conhecimento de todos sobre o nosso tema tão caro hoje em dia para a memória do Brasil, que é o patrimônio cultural do Brasil e do mundo, né? Que é o patrimônio cultural mundial. Doutor, já para a gente startar aqui com o pé direito, o que é o patrimônio histórico-cultural? O patrimônio histórico são bens de natureza, eles podem ser bens materiais ou imateriais, que são eleitos pela população como uma forma de memória, como uma forma de resgate do ser de toda a população, para que elege determinados bens como forma de terem uma proteção jurídica individualizada ou coletiva, né? E eles são tombados e eles viram o tal do patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural ele se divide em dois aspectos, pelo que eu entendo, né? Isso. O patrimônio cultural ele tem basicamente dois grandes núcleos, uma grande divisão, que é o patrimônio cultural com suporte material, que o mais famoso que a gente tem são os patrimônios históricos, ou mesmo algumas praias de valores singulares, digamos assim, e os patrimônios históricos, ou os patrimônios culturais sem suporte material, que são da memória da população. Eu vou dar um exemplo que provavelmente seja conhecido em todo mundo, que até estava conversando com o Dr. Cláudio, que é o Círio de Nazaré. Sim. Que é a maior procissão católica do mundo, né? E ele é um patrimônio cultural de natureza imaterial, ou seja, ele não tem algo palpável, como é o próprio patrimônio histórico que existe, né? Como que é feita a proteção desses bens? O material a gente até visualiza, né? Uhum. Que aquela questão está ali, o patrimônio histórico, tem a materialidade dele, a proteção dele, apesar que a gente entende que isso é difícil, mas a gente consegue visualizar. E o não material, como que faz para ter essa proteção? Eles são escritos em livros, né? Como tem, por exemplo, o patrimônio histórico. Eles são escritos em livros de tombos. Aliás, daí que veio o nome tombamento, né? Porque são livros de tombos em que se elege o determinado bem e se inscreve nesses livros, eles ficam registrados e incumbe não só ao poder público, como a toda a sociedade, da proteção desses bens, ainda que seja de forma imaterial. Nós precisamos o tempo todo resgatar e o tempo todo proteger esses bens, ainda que de forma imaterial, que eles não se acabem, que eles não se percam. Hoje, como procurador do Estado e atuando nessa área de patrimônio histórico-cultural, quais são as demandas mais recorrentes do seu dia a dia? Infelizmente, é de patrimônio histórico, são os bens culturais com suporte material. Eu sou procurador do Estado do Pará, né? Atuo no Estado do Pará. Nós temos um rico acervo aqui, principalmente em Belém, em Santarém, principalmente, de patrimônio histórico. E esses patrimônios históricos eles vêm sendo o tempo todo alvo de depredação. Às vezes criminosa, às vezes o próprio proprietário ele não tem dinheiro, porque são patrimônios custosos para ser mantido, dinheiro para se manter, e dessas diversas formas. E aí a gente atua de forma administrativa e judicial para tentar proteger. A gente estava comentando aqui fora
Qual é a maior diferença que você consegue perceber entre o Brasil e como você fez mestrado em Portugal, da questão do patrimônio? Por que tu acha que lá as pessoas têm... O patrimônio é mais preservado do que aqui no Brasil? O que tu enxerga de diferente? Só pra gente fazer uma analogia aqui. É cultural, né? A gente estava conversando. Em Portugal, eles têm muito mais consciência da memória deles, eles têm muito mais consciência da história deles, do que eles pensam e acham do trajeto, de onde eles vieram, aquela velha frase, né? A gente tem que olhar para trás para saber de onde veio, para programar para onde a gente vai. E eles têm bastante consciência disso, de preservação da memória, da cultura, dos seus patrimônios, sejam imateriais, sejam materiais. E aqui, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem isso. Isso não é uma característica só daqui do Norte, é uma característica brasileira, infelizmente. Você chegou a mencionar para a gente, só para não perder aqui, desculpa, a terceira vez que eu te corto, mas é porque ele falou... Não, é porque ele falou uma coisa interessante, que me chamou muita atenção, que no Brasil, quando tem um imóvel que ele está tombado, ele parece que perde valor. Haja vista que quando o imóvel tem as características para o tombamento e não está tombado, a pessoa, quando coloca a placa de vendas, ele já coloca observação, que não está tombado. Não é tombado. Não é tombado. Porque aí, como se valorizasse o imóvel. Aí tu mencionou que em Portugal é o oposto. Se ele é tombado, ele vale mais. Mas aí vem aquela reflexão, que a questão do valor. Aqui no Brasil, qual o subsídio que as pessoas recebem e qual o subsídio que eles recebem em Portugal? Fala um pouco sobre esse tema para a gente. Tem uma questão interessante antes disso, se me permitirem, sobre a questão do tombamento em Portugal e no Brasil. No Brasil, para se ter uma ideia como é a perda de memória que me veio agora, talvez o principal responsável, como eu disse, um dos princípios do patrimônio cultural é a proteção por toda a sociedade, inclusive o poder público, tá? Então, qualquer cidadão precisa preservar o patrimônio. Quando tu vai desapropriar pelo poder público um bem de patrimônio histórico, quando ele é patrimônio histórico, quando ele tem uma proteção diferenciada, ele entra como fator de defasagem do preço, em vez de aumentar o preço. Entendeu? Então, o próprio poder público, no ato de império, que é a desapropriação, ele já decresce o valor do patrimônio histórico, né? Tratando particularmente o patrimônio histórico. Em Portugal, não. Em Portugal tem a parte cultural e também tem uma certa parte econômica nisso tudo, né? Portugal é uma cidade que talvez a primeira receita dele seja o turismo, né? Então, na hora que tu estás ali por aquela região do Chiado, enfim, dali da Praça do Comércio, tu tens restaurantes belíssimos, tu tens hotéis belíssimos, todos dentro da área histórica e dentro de patrimônio histórico. Além da obrigatoriedade de preservação, o turista que vai para lá quer ficar não apenas na área, como também quer ficar numa referência de preservação ambiental, de preservação do patrimônio histórico, né? O cara quer estar de repente ele se hospeda num hotel, ele fica no quarto que de repente o Winston Churchill ficou hospedado. Sabe, mais ou menos assim, né? Isso é muito comum lá, né? Muito comum na Europa, né? Tu sabia que é muito interessante, eu não sabia, mas quando eu tive o prazer de ir em Porto, eu conversando com o pessoal lá, eu não tinha essa ideia de tanto com que Portugal investe em questão do turismo. Sim. Porto é a cidade mais visitada por europeus. Ou seja, as pessoas da Europa, a cidade que é mais visitada é Porto. E eu não tinha essa percepção, eu nunca iria imaginar se eu não tivesse ido lá. Aí, você falando agora dessa questão do turismo, investimento, na preservação do patrimônio histórico, faz sentido agora. Mas isso acontece muito. E não só no norte, que é Porto, né? Como no sul, ali aquela região do Algarve, de Albufeira também, não tem muito patrimônio histórico.
mas tem lá patrimônio cultural, que são aquelas que também entra na classificação do patrimônio histórico. Lá, aliás, eles não chamam de tombamento, né? Eles chamam de classificação. A classificação seria o correspondente ao tombamento aqui no Brasil, que são as paisagens de inigualável valor, como a parte do Algarve, as praias, determinados monumentos naturais. Região dos montes ali também, né? É. Também tem. Exatamente. Doutor Ari, isso me chamou a atenção agora, que o senhor falou que Belém, né, a nossa cidade, ela tem uma riqueza de patrimônio histórico e também de patrimônio cultural. Nós temos o Círio, nós temos o Arraial da Pavulagem, como o senhor comentou antes. E a gente vê assim, a gente vê que Cidade Velha, por exemplo. Cidade Velha é um bairro onde praticamente ali seria objeto de como o senhor falou, de um tombamento coletivo. Isso. Um objeto. É um objeto, né? Feito pela União, pelo IFAM. Pelo IFAM, no caso, né? Mas quando a gente sai da Cidade Velha, a gente andando pela cidade, né? A gente vê, por exemplo, outros imóveis, por exemplo, o próprio prédio da Codem, né? Aquele onde hoje era a antiga casa do governador e a casa do vice-governador, que fica ali na Magalhães Barata, né? São aqueles imóveis. E se a gente vai andando, a gente vai vendo outros imóveis daquele mesmo calibre, né? E principalmente ali na Almirante Barroso, que muita gente não sabe, mas na antiga Tito Franco, né? Que era a estrada Belém-Bragança, a estrada de ferro Belém-Bragança, onde a gente vê aqueles imóveis também belíssimos, que eram casas de campo no início dos tempos, vamos dizer assim. Mas a gente vê que muitos desses imóveis eles estão perdidos, né? Não. Eles estão perdidos. Aí eu lhe pergunto, existe alguma política pública no sentido de resgatar esses imóveis? Estou lhe falando isso sem hipocrisia, porque nós temos um que há anos vem sendo objeto de uma restauração e nunca acaba, que é o Palacete Pinho, ali na Cidade Velha, né? Que é um imóvel enorme, tem janelas para o rio, né? Mas até hoje está fechado. Uma época foi aberto, mas logo depois fechou de novo, e a gente não sabe para onde vai nem para onde vem. Então, a pergunta que eu lhe faço é essa: existe alguma política pública assim, conhecida, até para informar para a população, de resgatar esses imóveis? Olha, nós temos as nossas leis, né, que não são efetivamente uma política pública, são leis que regulam o tombamento, a preservação do patrimônio histórico pela sociedade, pelo Estado. Agora, efetivamente uma política pública, eu não tenho conhecimento aqui no estado do Pará. A sensação que eu tenho é a seguinte: tombar para quê? Se o tombe não cuida. Não existe aquele olhar, assim, né? Existe preservação pontual, por exemplo, agora, tratando aqui de Belém, estão recuperando o imóvel da Fumbel, né? O clássico da Fumbel, que é um imóvel histórico. Como recuperaram agora, que aliás ficou belíssimo, o Palacete Faciola, que é um exemplo de preservação, não só para o estado do Pará, eu acho que para o Brasil e para o mundo. Verdade. Mas são bens pontuais. Existem uns poucos incentivos fiscais, que eu até comentei com vocês, que seria um decréscimo no IPTU, que é de acordo com o nível de preservação que tu tens com o teu imóvel, seja ele tombado ou seja ele de interesse na preservação, tu podes até ter a isenção, ele varia de 25% a 100%, né? Mas uma política efetiva, ou, por exemplo, uma linha de crédito efetivo para proprietário de imóvel, eu não tenho conhecimento, infelizmente. Até para subsidiar, né, a conservação. É porque a gente sabe que não é barato, não é verdade? Até porque, olha, eu vou dar um exemplo. Eu falei para o senhor que
a casa da família da minha esposa, que era um casarão antigo da Cidade Velha, por exemplo, Paulo, as maçanetas eram de porcelana. Então, você imagina um cidadão ter um imóvel onde ele mora tombado e uma maçaneta dessa quebra. Ele não pode substituir por outra. Ele tem que substituir por uma semelhante, não é isso mesmo? Isso, exato. Esse é a essência do tombamento, né? Preferencialmente restaurar. Restaurar, não é verdade? Para não substituir, não é verdade? Preferencialmente. Então, Como faz para restaurar Como isso? faz para restaurar? Não é um processo. Aí vai ter que procurar uma pessoa, um especialista que muitas vezes nem tem no Brasil. Exatamente. A gente aqui principalmente no Pará, aliás, no Brasil, né? O que nós temos mais é a mão pesada da lei, né? É aquela coisa, tu tens que preservar, porque senão tu vai ser multado, tu vais ter o teu imóvel embargado, tu podes vir a perder o teu imóvel para o poder público através de uma desapropriação ou alguma coisa, perder em tese, né? Não é bem isso, mas uma indenização baixa. A títulos, né? Mas efetivamente um incentivo para a preservação desses imóveis fora da mão pesada da lei. A viabilidade econômica é zero. Não diria zero, mas são pequenas exceções, sim. como você mencionou, pontuais. O incentivo ele é tão cruel com o proprietário que, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, aliás, tratando já do tecnicismo jurídico, a jurisprudência dizia que era ônus do proprietário a preservação do imóvel. Então, o Estado, o proprietário tem que arcar com o dinheiro dele, com o valor dele, sem nenhuma contrapartida do Estado. Isso num primeiro momento, tá? Porque a gente vê que depois existem outras possibilidades. Um ônus, em regra, pesado, dependendo do imóvel, mas em regra pesado, tratando de patrimônio histórico, com a conservação do bem. Tá? Agora que se está mais ou menos a jurisprudência modificando, dizendo que se o ônus for muito pesado, se for além do bem, o proprietário pode ter uma ajuda do poder público. Em Portugal, por exemplo, isso não existe. Tá? A própria lei deles, salvo engano, é de 2000, né? Ainda assim é uma lei antiga, de 20 anos atrás. A própria lei dele já vem dizendo que o proprietário ele vai ser ajudado pelo poder público para a manutenção do patrimônio histórico que ele possui. Assim, a gente até compreende, né, doutor, essa questão dessa sensação mano-militar da mão de ferro, né, até para não deixar que o proprietário, por uma desídia, por um desinteresse, lhe deixe o imóvel se estragar, vamos dizer assim, né? Eu acho que até essa parte eu compreendi do porquê que, olha, você tem que cuidar, não é verdade? Mas a minha crítica não é da Não, lei. não. A minha crítica é que não tem as duas contrapartida. políticas elas têm que ser juntas. Sim, tá? elas têm que se ajudar, não é verdade? Isso. Exatamente. Olha, cuida que eu te ajudo. Exato. Né? Se porventura, lá em Portugal, a curiosidade é essa, a lei diz que vai ajudar. Mas e se, por exemplo, o estrago foi feito pelo mau uso do proprietário, por exemplo? Existe alguma... Se você tem conhecimento, se a lei mesmo assim ajuda? Não, o que tem é se o proprietário ele não acompanha a conservação, não faz a conservação, é multa, embargo da obra e pode vir a perdê-lo por através... Eles ficam mais suscetíveis à desapropriação. É a questão do merecimento, né? Olha, Isso. Cuida que eu te ajudo. Se tu não cuidares, eu vou te multar, eu vou fazer isso até que eu posso tomar de ti. Doutor, por todo esse desenho, por toda essa análise que a gente... Por toda essa visão que nós temos aqui sobre o sistema, a dificuldade de você ter um patrimônio histórico e você ter que conservar o ônus disso tudo,
você percebe que isso induz as pessoas a deixar o patrimônio degradar e muitas vezes a contribuir para a degradação para que eles se destrua e acabe com o patrimônio histórico e ele possa utilizar daquela área para bens comerciais futuro? Tu visualiza isso? Tipo que uma especulação imobiliária, né? Não, O cara porque deixa estragar. Eu tenho a percepção que a lei, ela induz mais a pessoa a tentar que aquilo se acabe, incentivar a destruição do patrimônio do que a preservação. Sim. Porque para ele, se esse imóvel se destruir e perder a característica de patrimônio histórico, para ele é melhor, porque ele utiliza aquele terreno e constrói um outro bem. Haja vista que a maioria desses bens de patrimônio histórico são bem localizados. Sim. Exato. Entendeu? Então, ou seja, o valor do terreno é muito superior ao imóvel ali construído. Então, ou seja, a minha percepção é que se eu deixar aquele imóvel se destruir e perder a característica de patrimônio histórico, para mim, questão comercial é muito melhor. Tori, eu não sei, desculpe, eu não sei se esse imóvel que eu vou falar aqui, ele está dentro dos imóveis tombados aqui em Belém. Mas existe um palacete ali na Governador Zé Malcher, entre Almirante Van den Kock e a Doca, né? Ele fica ali, bem naquele antigo, onde hoje é antigo, lá em casa. Sim. Né, passando um pouquinho, tem um palacete ali, quase na frente da arquidiocese, ali da TV Nazaré. Tem um palacete ali, Sim. que tem uma frente enorme. Sei. Tem uma frente enorme. E a gente passa por lá, e toda vez que eu passo me entristece, porque ele está abandonado. Exatamente. E ele está sendo destruído por dentro. Né? As pessoas estão... Ele é habitado, aquele imóvel? Eu não tenho, tenho ciência se ele é habitado. Foi por ali que eu contei para vocês que tinha, eu não sei se foi exata a placa assim. Sim, não é tombado. Vende-se imóvel, entre parênteses, não é tombado, né? Para ver a valorização que a gente tem do nosso... Sim. A desvalorização. Da nossa cultura, né? Da nossa história, da nossa consciência. Existem muitos... depredações criminosas dentro desse aspecto. Realmente, em regra, os patrimônios históricos eles estão no início das cidades, né? Onde as cidades se originaram, então são supervalorizados. A gente tem em Belém, ali na área do comércio, mas isso é muito... A gente vê bastante ali no Centro Histórico de São Luís. O que eles fazem? São aqueles prédios só a fachada, geralmente a porta aberta, uma porta grande aberta, em que se destruiu todo o patrimônio histórico por dentro e ele serve para estacionamento. Tá? Não que o estacionamento seja algo tão rentável assim, não é, porque aquilo ali está se esperando para uma efetiva valorização imobiliária, né? Uma especulação, no caso. Uma especulação, porque, inclusive, até se alguém quiser investir num restaurante ou num hotel ou algum centro mais turístico, é muito mais fácil fazer a adaptação sem nada, ser um miolo, digamos assim, sem nada dentro, e mais barato do que fazer uma adaptação do... Nós temos um exemplo desse aqui em Belém também, né? Temos. Não vou falar aqui o nome, mas existe uma cervejaria famosa que né? Só é a fachada que foi ali preservada, porque dentro ele é todo modificado, né? Mas aqueles imóveis, aqueles imóveis, eles estavam... Aliás, é interessante aquele local, né? A gente estava comentando sobre os trajetos que estavam, sobre a parte histórica. Belém, aquela parte ali é um bulevar, né? O bulevar foi acho que o nome foi dado, deve ter sido dado na época que a gente queria ser francês aqui, né? Eu não conheço um bulevar fora de França, né? E aí fizeram um bulevar Castilho França, inclusive. É verdade, Mas aqueles imóveis... Mas E aqueles imóveis, eu não sei como era que estava anteriormente lá, esse específico, e do lado tem o Senai, o Senai tem uma restauração muito boa, muito bonita também, né? Senai ou Senac. E aqueles imóveis,
estima-se que 80% dos imóveis históricos do centro eles estejam desocupados. É um índice altíssimo, né? E particularmente aqueles imóveis, eles estavam caindo ao pedaço. Eu não sei efetivamente qual era o grau de deteriorização. Eu acho que todos eles, doutor Arito, eu acho que todos eles estavam. Todos eles. E se a gente for para aquela rua de trás, que é a Gaspaviana, é pior, a situação é pior ainda. Mas não é questão só de Belém, né? Eu acho que isso é uma realidade do Brasil todo. Aí vai naquela máxima dos incêndios, né? Que a gente entende. Normalmente as pessoas abandonam, deixam os moradores de rua utilizarem e do nada acontece um incêndio que acaba com tudo. Mas teve um incêndio. Na Gaspaviana teve incêndio que atingiu três imóveis, não foi? Isso daí não é uma coisa do Pará, isso aí já é uma coisa que acontece no Brasil. Sim. A pessoa às vezes adquire esse imóvel já pensando futuramente em fazer isso, entendeu? Ele abre, deixa acesso livre, aí vai morador de rua, aí vira uma certa bagunça ali para não poder identificar e do nada acontece um acidente e vem um incêndio. Aí acaba com tudo. E Paulo, eu faço a seguinte digressão. Às vezes você tem um imóvel que ele nem é tão antigo. Sei lá, eu posso falar que década de 70, década de 80, em que você usou, na época em que você comprou, construiu, você usou uma fiação que era a moderna na época. 20 anos, 30 anos depois, essa fiação está completamente ultrapassada. Sim. Eu estou falando de um imóvel da década de 70 e de 80, olha só. Vocês já imaginam um imóvel desse, que é da década de 20? Que era década... século XIX. Século XIX. Como é que é a fiação? Como é que funciona, não é verdade? Então, Cláudio, eu estou pensando aqui na questão especulatória. Pensa comigo. O que acontece quando o imóvel ele é patrimônio histórico? O doutor estava mencionando para a gente preço. Vai lá para baixo, é verdade. Se a pessoa pega e tira essa característica de patrimônio histórico, ele ganha. Só para efetivação do não patrimônio histórico, ele já vai ganhar. Então, ou seja, esses imóveis que têm essa condição, que já estão prestes a deixar de ser um patrimônio histórico... Aquele ali, o Belo Centro ali, aquela Santo Antônio, João Alfredo ali, também é tombamento coletivo ali? O IPHAN, a União, né, no caso, pelo IPHAN, né, o órgão responsável, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem um tombamento coletivo que vem desde ali do que a gente chama de Feliz Lusitânia, né? Sim. Até perto da José Malcher, com todos os patrimônios. Eles fazem. Existem dois tipos de... Eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu não falei, eu repito. Existem dois tipos de tombamento nesse aspecto. O tombamento individual, que tu tombas determinado bem imóvel ou imóvel. Olha, a casa da Gaspaviana, número 800, por exemplo. Vai ser tombada. E tu pode ter um tombamento coletivo de toda uma região. E ali existe um tombamento coletivo. Quais são os critérios, doutor, para fazer esse tombamento ali? É a memória, é a elegibilidade. A sociedade ela tem uma memória, ela acha que determinado local deve ser objeto de preservação por qualquer critério. No caso daquele, o critério é a antiguidade, né? Foi onde nasceu... Ali no Feliz Lusitânia foi onde nasceu a cidade de Belém. E fizeram estudos históricos. Olha, ali nasceu, vamos lá. Não, fizeram estudos históricos, comprovaram que ali tem o Forte do Castelo, tem a nossa catedral, tem o mercado do Ver-o-Peso, tem o mercado de carne e por aí vai. E decidiram... A alfândega. Tem muita gente que não sabe, né, doutor? Mas aqui em Belém você teve uma bolsa de valores que era por ali, pelo Ver-o-Peso também. Era ali na alfândega. Né? Funcionava aí, ali. Conjunto arquitetônico, aí eles se elegeu, fizeram estudos históricos que aquele conjunto arquitetônico até ali próximo da José Malcher, ele é elegível para tombamento. E fizeram um tombamento coletivo. Governador Zé Malcher, né? Então, você vai pegar uma parte da Praça República... Pega a Praça da República todinha, tombada. Toda... Praça Batista Campo, mas aí no caso da Praça Batista Campo é tombamento individual. Também é tombado.
Só a praça, né? No caso ali é só a praça. Isso é interessante falar também. O prédio da Procuradoria é tombado? Não, é isso que é interessante. O prédio da Procuradoria do Estado ele não é tombado, mas ele está no entorno de uma área de tombamento. Quando está no entorno da área de tombamento, não é só o bem tombado que ele tem que ser protegido. O próprio entorno também tem que ser protegido. Mas o que seria qualificado como entorno? Porque é muito vago. Depende do aspecto técnico. Não, o quanto que é em torno? Então, Eles elegem. 200, aí vai ser... Eles elegem. Tanto que a cor do prédio da Procuradoria, que é o verde, ele foi eleito para ornar com a Praça Batista Campos, entendeu? Porque o entorno do bem tombado, ele não pode ter, por exemplo, placas, eles não podem ficar escondido, eles têm toda uma série de... A gente vê isso muito bem em Portugal. Portugal, você não vê esses letreiros, ali a área de Lisboa, né? Você não vê esses letreiros grandes, você não vê... eles são mais, não sei se eu posso chamar assim, né? Mais minimalistas, eles são menores porque eles não podem... Poluição visual. É só mesmo aquela comunicação visual, o nome da rua, a plaquinha, sinalizando. As próprias lojas, os próprios locais, não tem. Entendi. Aqui a gente já tem. Eu pensei que o prédio da Procuradoria fosse tombado, Aquele até porque Companhia Doca do Pará é tombado? Tá na área de tombado. Não sei se o prédio específico... A CDP ali, né? O prédio da CDP. É individual, mas ele está na área de tombamento. Estação das Docas toda está. Área de tombamento coletivo. Inclusive, o Porto Futuro está sendo estudado para ver um prolongamento ali e o prolongamento da Estação das Docas, né? Para o outro lado, ele está sendo estudado para isso e vai ter que se adequar a todas as normas de tombamento, que vai sair a restauração. Vão ser restaurados e vai ser bem mais... Aqueles galpões que não são, hoje praticamente não são usados, né? São utilizados muito pouco. A pessoa que vai adquirir um imóvel que está em tombamento, existe uma regra específica, alguma alteração, alguma cláusula que ela tem que assinar ou não? É normal, mesmo só para o pessoal entender. É bom comprar um imóvel? Não, é porque é o seguinte... Eu acho ótimo. Eu tive um, inclusive. A pergunta é para saber se tem algum tipo de caráter especial na aquisição do bem que é patrimônio público. Tu tens todas essas limitações, a pessoa que vai comprar. Isso. Ela tem que assinar algum termo de... Não tem que assinar nenhum termo. Depende. Se ele for móvel, ele tem que registrar onde ele estiver tombado, no IFAM, na Secretaria de Estado da Cultura ou na FUNBEL do município, né? O IFAM da União, se ele for móvel. E tem toda uma restrição, por exemplo, não se pode retirar do país somente com autorização. Quando o próprio deslocamento, por exemplo, sair daqui para levar para outro local, também tem que ter autorização. Dê um exemplo do móvel aí. Os muiraquitãs que tinham no Forte do Castelo, não sei se vocês se lembram. Sim. Aquelas coleções de muiraquitãs que eram belíssimos. Sim. Aquele carro que está lá no museu ali do Parque da Residência. Tem um carro, tem um automóvel ali, que era o automóvel oficial do governo, né? Sim, aquele carro é tombado. Aquele carro é tombado, por exemplo, se você quiser mostrar aquele carro... Mas se é bem público, né? Eu queria um exemplo de um bem particular. Sim. Bem particular que é patrimônio público, que não poderia ser deslocado para fora do país. Entendeu? Mas existe, sim, existe. Tem pessoas... Porque quando a gente pensa o móvel, a gente pensa logo nas coisas do governo, do Estado. Mas, por exemplo, você pode ser detentor de uma... É mais raro, realmente. É mais raro, mas você pode, por exemplo, ser detentor de um espadim, de um chapéu, alguma coisa assim que pertenceu, né? No caso de imóvel, não seria legal? O imóvel, a restrição do imóvel... todas essas restrições para reforma, para tudo isso. E a pessoa que vende, o vendedor, ele tem que informar a venda onde o imóvel está tombado. Isso é obrigatório. E consta no livro do tombo. E também no documento, né, no registro. Então, para fazer a transferência, o imóvel é tombado. Por exemplo, o cara ele comprou um imóvel que já sofreu um processo de tombamento,
No momento que ele for fazer o registro, no registro de imóveis, vai constar que aquele imóvel é tombado. Na hora que eu for vender o meu imóvel tombado, eu tenho que ir lá E fazer a comunicação, no oficial, órgão competente. Dizendo, olha, eu vendi para o Paulo ou vendi para o Cláudio. Ou Até no por questão IFAM, de responsabilidade futura, né? Também. Pode acontecer alguma coisa. Também, mas Não, é porque- obrigação legal. Sabe por Tá quê? na lei. Não, por isso que porque como a gente está tratando do tema, aí logo eu já vim Não, eu já entendi porque pensar porque essa- deve ter algum diferencial, né? Essa comunicação tem que ser feita, Paulo, porque olha só, tu compraste um imóvel tombado. De repente a pessoa que te vendeu não comunicou que ele era tombado para ti. Tu vai fazer uma reforma nesse imóvel. Na hora que tu estiver quebrando tudo lá, chega ou o IFAM, ou a Secult, ou a Fumbel, entendeu? Vai embargar a obra. Embarga e Multa. multa. Entendeu? E aí tu vai doer no teu bolso, porque aí tu vai dizer, aí tu pode até alegar boa fé. Mas Tá tu entendendo? não pode alegar desconhecimento. Desconhecimento da porque- lei, exatamente, Não só da lei, mas todos os atos de tombamento eles Sim. são publicados, entendeu? Exatamente, Então tu tens aquela ciência fictícia. Só- né? Tu só- terias, mesmo que tu não saibas, tu deverias saber. A gente só tá aqui misturando direito, né, doutor? Só tá aqui misturando direito. Aí o que vai acontecer? Tu vai responder e depois tu vai cobrar do cara que vendeu, Exato. que não te comunicou. Mas que Osni, vai doer no teu bolso, vai. aqui no Pará tem a questão do carimbó, é um patrimônio Isso. histórico, né? Patrimônio Como é que é material. feito? Como é que é feito? Existe algum sistema, algum programa, alguma coisa para manutenção e preservação dessa cultura? Ou não? Isso é uma coisa já que decorre de maneira natural, no lapso temporal, não tem nenhum tipo de preservação direcionada a isso? Eu não tenho conhecimento se tem algum programa específico sobre isso, sobre carimbó, sobre a preservação do próprio, como Arraial. o Arraial do Pavulagem, o Lundum ou essas outras tipo de dança típica, eu não tenho conhecimento. Eu sei que eles são patrimônio material do estado do Pará. Porque é interessante. As Porque nossas- é até difícil visualizar, As como nossas- proteger isso. as né? as nossas frutas, elas têm, o senhor tem conhecimento se, por exemplo, cupuaçu, bacuri, Não graviola? tenho conhecimento. Teve até uma situação... Em tese poderia Teve ser. até uma situação interessante agora com relação à castanha, né? Porque agora estão dizendo que a castanha do Pará é a castanha do Brasil. Sim. Castanha do Pará. Uhum. Agora o pessoal fora da região, fora do Pará, eles chamam de castanha do Brasil, eles não chamam de castanha do Pará. Só para a gente dar uma abertura do nosso leque, da nossa visualização do que poderia ser patrimônio histórico e patrimônio cultural. O que a lei, a legislação, a Constituição, o Decreto-Lei número 25 e a Lei do Estado do Pará fala que deve ser sejam relacionados à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade, dentre as quais se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, quer dizer, quadros, esculturas, enfim, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticos e culturais, as cidades, os edifícios, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, arquitetônico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico, natural, científico e inerentes a relevantes narrativas de nossa história cultural. Quer dizer, é um leque bem amplo. do Que pode bacana. Sabe o que eu achei bacana? Que o doutor Ari, quando começou a ler, ele falou assim, as expressões, não sei o quê, né? Isso. Então, o pai d'égua é um patrimônio cultural, né? Em tese pode ser. seria, ele poderia ser. As expressões que comumente o paraense usa, né? É isso. Né? Poderia. Então, não, mas mano, para com isso, Então, mano. mas né? é isso que eu estou querendo entender. É o nosso Entender, dialeto. não. A gente entende o que seria o patrimônio cultural. Agora, a maneira de preservação que eu não consigo visualizar, entendeu? Como preservar isso? Não, Paulo. É com propostas, é com o poder público e a própria sociedade, ele tem que fazer essa forma de se manter, de criar espaços, por exemplo, o carimbó, criar espaços próprios para se tocar carimbó, para se Isso dançar seria a Secretaria carimbó. da Cultura, né? Isso. Entendi. Tudo mais. Na verdade, é do poder público, né? Mas especificamente secretarias da cultura. Existe a possibilidade de desapropriação desses imóveis
com tombamento para construção de obras de interesse público ou não? Existe. Existe essa possibilidade? Existe. Porque eu já vi algumas pessoas entrar com liminar, porque vai construir uma rodovia, vai prejudicar um patrimônio público, pode acontecer alguma coisa, vibrações, essas coisas. Aí normalmente tem alguns embargos em cima disso. Aí a pergunta é relativa a isso, entendeu? Se é necessariamente o interesse público pode sobressair sobre o interesse cultural, nesse caso específico. Pode. A gente tem um princípio dentro do patrimônio cultural que a gente chama de princípio da graduabilidade, que é a gradação do que é mais importante dentro do patrimônio histórico ou patrimônio cultural, e também dentre eles, e também com outros aspectos. Vou dar um exemplo. Salvo engano, foi Temer que passou uma lei dizendo que o patrimônio cultural ele não pode se sobrepor à segurança nacional. Digamos, tu tens algum patrimônio cultural numa fronteira e tu precisas instalar um quartel ou algo desse tipo para proteção da fronteira, em tese tu poderias utilizar o patrimônio, destruir o patrimônio em face dessa graduabilidade de segurança nacional. Mas tem outras formas. Essa aí é uma forma, um exemplo muito, não diria exagerado, mas eu diria mas tu podes, por exemplo, não destruir o patrimônio, mas adequar uma eventual construção de uma estrada ou uma eventual obra de infraestrutura necessária e adequar esse patrimônio histórico a ela. Mas existe, sim, essa graduabilidade Doutor Ali, no processo de restauração, ou no processo, porque assim, quando a gente fala em restaurar, a gente já tem a princípio a ideia de que vai ser mantida a forma original, né? Mas nós tivemos aqui, por exemplo, uma obra que foi muito legal, que é ali as 11, o complexo das 11 janelas. Isso. Né? E quem frequentou aquilo ali, por exemplo, na minha infância, né? Eu frequentava muito ali o Forte do Castelo, foi todo mudado, né? Foi. Aquela parte não das 11 janelas, que era ali era um setor do Exército, se eu não me engano, né? Mas aquela parte do Forte do Castelo foi um ali, hospital, se eu não me engano. também era se eu não me engano, era um hospital do Exército ali, né? Mas aquela parte do Forte, né? Que tinha até a boate do Forte do Castelo. Sim, sim. Nós frequentamos aquilo ali na nossa adolescência e tal. Calma, Paulo. Mas não existe mais. Assim, fizeram aquela restauração maravilhosa, mas acabaram mudando, né, a forma original, né? Isso pode... A ideia sempre é que o próprio nome diz, que restaure, né? Que volte à forma original, né? Preferencialmente com o que já se tem lá. Somente na impossibilidade, aí tu podes fazer a modificação. É a perda do valor histórico, sim, sabe? Essa perda do valor histórico ela pode ser parcial, ela não precisa ser... Dentro desse princípio, inclusive, que eu falei, da graduabilidade, ela pode ser... relativizado, né? Relativizado. Se ocorrer um projeto de recuperação, de restauração de uma determinada área, esse custo fica sempre com o Estado ou ele pode ser direcionado aos proprietários dos imóveis ali localizados? O custo, a regra é do proprietário do imóvel. Mesmo o projeto sendo exposto de restauração sendo imposto pela prefeitura, pelo Estado ou pela União? Vamos supor região do Pelourinho em Salvador. Eles querem fazer uma reforma naquela região, uma restauração e ter um patrimônio particular. Trocar os paralelepípedos ali. Isso, é doente, né? Doente público. Eu estou falando eu falo daquelas lojas. Não, você sim, chega no Pelourinho, vai ter dos aquele monte de imóveis, lojas. dos imóveis. Aí eles querem fazer uma restauração lá.
eles podem repassar esse custo para os proprietários dos imóveis? Não. Sem eles, porque... Por exemplo, sem impor, na verdade. O poder público faz uma vistoria e aí ele vê que aqueles imóveis estão todos mal pintados. Quer restaurar. Tal, então precisa, para revitalizar a área, os imóveis precisam ser pintados. Aí é do proprietário. Aí O proprietário ele é obrigado Mas a conservar o imóvel. Eles têm obrigação, eles podem obrigar o proprietário a fazer isso? Pode. O proprietário ele é obrigado a conservar o imóvel. Qual é o caminho? O proprietário ele tem que manter o imóvel em perfeito estado de conservação. O poder público, obviamente, não pode chegar e dizer, olha, tu vais colocar tu tens que manter as linhas históricas, né, em tese. Tu não pode chegar lá e dizer, olha, tu vai ter que colocar capu nessa escada e tal, mas tem que manter as linhas históricas. vai pintar de vermelho, por exemplo. Tem que manter as linhas históricas. O proprietário, ele tem que fazer isso no limite das suas posses. Caso ele não consiga fazer, ele tem que apresentar o requerimento, isso fala o nosso decreto-lei de 25, né, de 37, que até hoje é o que rege o patrimônio histórico, apresenta o requerimento, o poder público tem que fazer ou faz a restauração e cobra do proprietário posteriormente, ou de forma, se houver emergencial, o próprio poder público tem que restaurar, se houver algum perigo emergencial, podendo chegar, inclusive, à própria desapropriação. Mas aí a gente, quando tu diz aí, dá uma percepção que é uma questão mais estrutural, uma coisa mais básica. Quando eu falo em restauração, é uma coisa de criar um ambiente melhor para turista, vamos dizer assim. Não, tá meio feio, vamos dar uma reestruturada aqui, uma restaurada. Fazer um upgrade. Aí ele não pode impor o proprietário. Ele tem que conservar. Ele pode apenas dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer isso aqui porque nós precisamos melhorar, porque o negócio está muito feio. Né? Seria mais ou menos a questão do aluguel. Quando a pessoa aluga o bem, tem a benfeitoria necessária e tem a não necessária. Então, o que fosse benfeitoria necessária pode ser imposta ao proprietário. Não sendo necessária, o setor público que eu quiser fazer... É uma excelente comparação. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é exatamente isso. Tu tens que conservar o bem nas suas linhas originais. Entendeu? Se o poder público... Primeiro que o bem, o patrimônio cultural, ele tem uma dualidade de regime. Tu tem que se lembrar disso. Ele não aniquila o poder da propriedade. Tu continua sendo proprietário. Isso entrando já na parte mais direitista, né, parte mais direito, tu continua sendo proprietário, tu continua tendo teus atributos de propriedade, de usar, gozar e fruir. Direito privado, eminentemente, no que pese ser patrimônio histórico. Qual é a dualidade? Tu tens uma parte de direito público que é o interesse público na preservação do imóvel. Então, no que pese tu ter o poder de usar, gozar e fruir, tu não tem o poder de fazer qualquer modificação que tu possa ter no direito. Isso é uma característica do patrimônio histórico, tá? É essa dualidade de regime de direito público e direito privado ao mesmo tempo. Então, o poder público ele pode dizer, olha, tu tens que conservar o teu imóvel, tu tens que manter ele pintado, tu não pode quebrar, fazer modificações da forma que tu queres, tu tens que, qualquer projeto que tu vais fazer dentro do teu imóvel, tu tem que passar por dentro do órgão em que ele está tombado, seja Secult, seja Funbel, no caso do Estado do Pará, né? Secult, Funbel ou IFAM, no caso do Brasil. Mas ele não pode dizer, olha, tu tens que fazer uma adaptação aqui fora dos padrões, porque o proprietário ainda tem o direito de propriedade dele. Então, significa dizer que o proprietário ele pode se insurgir contra alguma determinação Pode. assim, por exemplo, o senhor falou, olha, o senhor tem que fazer tal coisa, mas essa coisa vai mudar estruturalmente o imóvel. Aí o proprietário pode dizer, não vou fazer. Né? O proprietário, inclusive, no procedimento de tombamento, ele é ouvido. Sim, sim. Ele pode impugnar. Tu tem
3 tipos de tombamento aí. Tu tens o tombamento voluntário, tá? Que é o próprio proprietário chega lá E diz, olha, eu quero tombar o meu patrimônio. Tá? Tu tens o tombamento obrigatório, eu não recordo como é que eles chamam, obrigatório que o ente público chega lá e diz, olha, esse imóvel ele pode ser eleito para que seja tombado. E tem um valor histórico muito grande. E tal. E tu tens o da sociedade. Eu posso chegar e dizer, olha, eu acho que esse imóvel aqui tem características de ser tombado e representa para o órgão, para a União, para o Estado ou para o município. Qualquer cidadão pode fazer isso. Pode. No caso, povos originários e comunidades quilombolas também enquadra nessa questão de proteção cultural? Sim, proteção cultural. Modos de viver, crenças. Voltando para o princípio, um dos princípios, inclusive, é o princípio da diversidade, né? Religiões de matrizes africanas, como candomblé, modos de viver de determinada comunidade. A gente sabe que índios, na nossa lei estadual do estado do Pará, eles falam expressamente na proteção do modo de viver dos indígenas, né? E a gente sabe que quilombo, indígena, eles se diferenciam de acordo com... Alguns são monoteístas, outros têm diversidade de deuses, deuses, e eles podem ser... As próprias relações familiares, às vezes, mudam de tribo para tribo, né? Os modos de viver, todos esses pode ocorrer, pode gerar o patrimônio cultural, né? Doutor, aqui, hoje, lá com você na Procuradoria, quais são os tipos de processo que chega para você se manifestar sobre o tema? Existe essa questão da pessoa, da prefeitura determinar alguma alteração, a pessoa não querer, do Estado determinar alguma coisa, a pessoa não querer? Como é que é essa... Qual é a sua labuta diária ali? O que é que você se depara e fala assim, Paulo, todo dia eu tenho que ficar despachando sobre isso? É uma coisa bem corriqueira que provavelmente é o que acontece com muitas pessoas. O mais comum é a destruição de patrimônio histórico, que é aqui no estado. E como que chega para você isso? Às vezes particular, às vezes notícia de jornal, da mídia, de matéria, das formas mais variadas. Às vezes eu mesmo vejo, eu moro ali no centro, eu gosto de sair andando, eu sou um apaixonado por patrimônio histórico, né? Acho que é por isso que eu estudo. E às vezes eu saio andando e vejo, olha, determinado, e eu consulto a Secult, eu pergunto, olha, tem valor histórico, como é que está determinado bem, e a gente monta o processo administrativo, notifica o proprietário e entra com a ação judicial. Se uma pessoa hoje tem conhecimento de uma situação que está sendo destruído o patrimônio histórico, qual o procedimento que ele deve fazer? Comunica a gente na Procuradoria-Geral do Estado, que fica ali na Tamoios com a Padre Otíquio. A gente trabalha na Procuradoria Fundiária, Ambiental e Minerária, né? O patrimônio histórico está dentro da área do direito ambiental. E pode comunicar a gente, pode comunicar a própria Secult, isso do lado do Estado, que é a Secretaria de Cultura, tem um departamento específico que é o DEPAC, que é o Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico e Cultural. Esse comunicado ele pode ser feito presencial, online, por telefone? De qualquer forma. De todas as maneiras, efetivado, vocês vão estar averiguando. Exato. De forma anônima, de forma por e-mail, por presencial, escrita, de qualquer forma, basta que chegue o nosso conhecimento que a gente tomba e... Doutoria, a pergunta que não quer calar, não, essa pergunta aqui é interessante, Paulinho, calma lá. Você falou na questão do tombamento e do decréscimo, né? A desvalorização do bem.
Como é que é feita a aferição dessa justa remuneração? Por exemplo, no caso de uma desapropriação, né? Como é que o poder público ele faz essa... Esse pagamento. Eu quero dizer assim, como é que ele chega, como é que ele faz a aferição do valor do bem? O valor e o pagamento. O valor do bem, exatamente. E como é feito esse pagamento? Porque o pagamento não é em dinheiro, né? Não, é em dinheiro. É em dinheiro, Não, porque tem uns que, no caso agrário, dependendo da situação, é título agrário. Título agrário, exatamente. O cálculo é técnico, né? Feito por engenheiro, eles se baseiam na NBR e eles têm um valor, quando o bem é tombado, eles têm um valor de decréscimo da NBR, da norma brasileira. Eles não usam o valor venal e decrescem pelo tombamento. Não, é valor de mercado. Valor de mercado, né? É valor de mercado, para efeitos de desapropriação, sim, tá, gente? Sim, tá, perfeito. Para efeitos de desapropriação. E desde 2019, para entrar com a desapropriação, tem um necessário procedimento administrativo. Monta o processo expropriatório com laudo, expede o decreto expropriatório pelo chefe do executivo. Decreta o interesse público, né? Interesse público, diz, olha, tal imóvel é de interesse público do Estado, já com laudo, no caso do Estado para é feito pela SEDOP, a Secretaria de Obras Públicas. Certo. E aí a gente chama o proprietário para conversar. Diz, olha, o nosso laudo deu R$100 mil, digamos assim. Sim. E se ele concordar com o valor do laudo, a gente paga diretamente a ele. Se ele não concordar, a gente entra com ação de desapropriação, deposita o valor de R$100 mil, aí ele pode, dependendo do caso, levantar 80% ou 100%, 80% se ele não concordar com a desapropriação, o 100% se ele concorda, aliás, com a transferência do imóvel, 100% se ele concordar com a transferência do imóvel, e fica discutindo o preço. No caso, ele fica discutindo a diferença que ele acha. A diferença que ele acha. Fica 80 mil. Isso, linhas gerais, né? Porque aí tem desconto de imposto, não sabe se ele estiver devendo imposto para a União, para o município, enfim, por aí vai. Doutor, uma coisa que é interessante também, a gente trabalhar com a tese, hoje o crescimento é um pouco até desacerbado, né, nas grandes capitais, onde se concentra a maior parte dos patrimônios históricos. Como que se calcula o impacto? Eu tenho uma casa e vai ter uma construção, pode ser uma rodovia próxima, ou pode ser um prédio do lado. Existe algum tipo de impedimento para essas construções, haja vista que essas construções ou rodovias podem afetar diretamente o patrimônio público, o patrimônio cultural? Olha, geralmente, hoje em dia com as técnicas de engenharia, geralmente elas são compatibilizadas, né? Apresenta o projeto Apresenta projeto de impacto, faz... Em regra, o patrimônio histórico vence. Em regra, o patrimônio histórico vence. Eles fazem o contorno. As técnicas hoje em dia de construção de rodovias, de vias, elas têm que ter o menor impacto possível, né? Então, quando vai apresentar esse projeto de construção, de grandes construções, que seja um edifício ou que seja uma rodovia, ele deve apresentar no projeto o impacto, a análise do impacto aos bens ali, patrimônio público? Eles têm que ser licenciados. Isso que eu quero saber. Nessa licença, ele tem que identificar que tem algum patrimônio cultural do lado? Tem. No próprio projeto ele tem que Inclusive, criar. nós temos, tem aqui em Belém, se não me engano, são dois prédios residenciais que eles tiveram que preservar o patrimônio. O que eu quero entender é se quando ele vai fazer o projeto da obra, se ele já tem que incluir no projeto da obra que existe um patrimônio cultural afetado pela construção. Entendeu? Sim, pois é. Não só incluir o patrimônio cultural, como eles têm que dizer qual é a melhor técnica de engenharia que vai preservar esse patrimônio cultural. Então, na construção dessas grandes obras, provavelmente tem que fazer uma análise de vizinhança. Sim. Dependendo do tamanho da obra,
dependendo do tamanho da obra, tu tem que ter EIA-RIMA, tem que ter estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Tem uma obra de uma grande empresa multinacional em Santarém, nos arredores de Santarém, que ela foi só se descobriu depois que ela foi feita, é um porto, um terminal privado de carga, próximo a um cemitério ou uma área arqueológica indígena. Que tinha e depois se descobriu. Quando se descobriu, se parou a construção do porto e eles já tinham apresentado o EIA-RIMA. Eles descobriram, aliás, não tinha, eles descobriram no decorrer da apresentação do EIA-RIMA. Se parou a construção para poder fazer o estudo, para poder se fazer o porto sem afetar o cemitério ou o local em que ficava É tudo bem cercado, né? Agora tem que ver também o tamanho da obra, né? Porque dependendo do tamanho da obra, tu pode ter um impacto nacional, tu pode ter impacto regional, que aí é do estado do Pará, e tu pode ter um mero impacto municipal. Mas o pessoal hoje em dia, a gente estava até conversando sobre direito ambiental aqui, acho que no mês passado, e a gente estava analisando que as pessoas, até para construir, eles já diminuem o tamanho da obra, dividem em etapa para não ter que apresentar um relatório mais aprofundado, porque dependendo do tamanho da obra, a apresentação do relatório é mais a nível estadual, né? Tem algumas modificações. É errado, né? Que não pode ocorrer, mas... O que o pessoal faz muito. Faz. Mas em Belém nós temos alguns imóveis particulares que tiveram que preservar o patrimônio. Por exemplo, tem um prédio, se eu não me engano, ao lado daquele colégio Pinto Marques, ali na Governador Belcher, que Sim. tem ali uma parte que foi preservada e ela fica na parte traseira de um prédio de apartamentos que fica na João Balbi. E eles preservaram ali, tem um acesso para o prédio, e, se eu não me engano, eles fizeram ali era o antigo prédio da Taba, não sei se o senhor lembra. Não. A administração da Transportes Aéreos da Bacia Amazônica ficava ali, né, um prédio azul bonito, e eles preservaram com as linhas arquitetônicas originais, com a cor original. Tem um outro também ali na Governador Zé Malcher, na Magalhães Barata, passando ali a Delegacia Geral, que tem também um bangalô da Belle Époque, que ele fica na parte da frente e a entrada do prédio é pelo lado, e o prédio fica lá dentro. E são exemplos de que o patrimônio ele foi preservado. Próximo da Batista Campos, onde tem uma loja de chocolate ali na Cezedelo Correia, essa loja de chocolate ela tem interesse na preservação porque é um casarão antigo, no final do século XIX, mais ou menos, e ele foi preservado, mas é de propriedade do prédio que está atrás. Sim. O senhor tem algum exemplo para nós, para contar para a gente assim, de um tombamento voluntário aqui em Belém? Não, muito difícil. Não, essa é a justa. É possível. É apenas uma curiosidade, porque na verdade não é da nossa cultura, né? Não é da nossa cultura, infelizmente. O Cláudio começou a vacalhar. Não diga isso. É possível, mas é possível, mas possível. Não existe. Né? Está na lei, inclusive. Há uma previsão legal, como o doutor falou, e eu fiquei curioso de saber se realmente, né? Nós temos na história da nossa cidade, se pelo sorriso deles já viu algum que não. caso, ele, na verdade, foi um sorriso de lamento. Foi um sorriso de lamento. A gente pode falar achismo aqui? Pode, claro. Eu acho que aquele hotel que tinha no Flamengo, que o Eike Batista pediu para... No Flamengo não, na Glória, eu acho que é Hotel Glória. Hotel Glória. Que o Eike Batista disse que ia restaurar, acabou, não sei se ele restaurou ou não. Eu acho que ali foi tombamento voluntário. Não restaurou porque foi preso. Foi preso. Não deu tempo dele restaurar. Lamentavelmente, porque o Hotel Glória é um prédio belíssimo, fica perto dali do Palácio do Catete, né, ali naquela área, que é realmente uma área histórica do Rio de Janeiro. Isso. Né? Doutor, para considerações finais aí, você poderia expor para a gente o que você visualiza como ponto positivo
e o que você vê como negativo e o que pode ser melhorado e como melhorado nessa questão do patrimônio público? Esse meu colega de podcast, ele é fantástico. Ele tem esse péssimo costume de ler as perguntas da gente, né, rapaz? Vamos lá. Ponto positivo. Eu acho que a gente está tendo mais divulgação sobre patrimônio cultural e patrimônio histórico. Eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, ainda mais quando a gente vai para a Europa, principalmente na Europa. Eu acho que a gente engatinha demais. Lá eles têm muito mais consciência, mas aqui a gente está tendo muito mais conscientização, inclusive dos órgãos reguladores, tá? O Ministério Público, a própria Procuradoria do Estado, a União, a AGU, o Ministério Público Federal também tem atuado bastante. Eu acho que isso é um aspecto positivo, não só da mão pesada, mas também da conscientização. Talvez seja por causa de informação, como é o caso desse podcast aqui, que vai informar bastante. Pontos negativos, a gente precisa e muito de incentivo público. A gente tem que subsidiar o proprietário. A manutenção, principalmente tratando de patrimônio histórico, a manutenção de patrimônio histórico ela é pesada, ela é custosa e a legislação ela é toda em cima do proprietário. Entendeu? Quando é o patrimônio histórico de propriedade, como é o caso do Palacete Faciola, que é um grande exemplo de restauração, quando é de propriedade do poder público, é mais fácil. Sim. Mas quando é do particular, ele é muito mais complicado, porque infelizmente, tu tem perda de valor histórico, tu tens pesados ônus para a manutenção do patrimônio histórico, e a gente precisa não só de linha de crédito, não só de incentivo, além do IPTU que a gente tem aqui, no caso específico daqui de Belém, né? A gente precisa de uma forma de ajuda do poder público de manutenção, como existe, por exemplo, de Portugal. Doutor Ari, ainda aproveitando essas suas considerações finais, o senhor falou que a legislação ela é de 37. Decreto-Lei número 25. Decreto 25 de 37. Foi recepcionado pela nossa Constituição. O senhor não acha que está na hora da gente repensar um pouquinho nesse conjunto de regras, né? Porque, assim, não estou aqui fazendo uma crítica ao decreto. Se ele está vigindo até hoje... Pode criticar, porque não. Se ele está muito defasado. Se ele está vigindo até hoje é porque ele traz, na essência, coisas boas, mas já deveria passar por um processo de atualização, trazendo, inclusive, essas novas ideias que o senhor está compartilhando aqui com a gente, de uma contrapartida do poder público para o particular, até para que ele se tornasse um atrativo para o tombamento, né? Mostrasse, olha, o tombamento não é ruim. A gente vai, de uma certa forma, te ajudar. Entendeu? Mas o que a gente quer é preservar o teu imóvel. A gente quer te ajudar a preservar o teu imóvel. Porque do jeito que está, ninguém quer, né? A gente precisa... Tem muita parte da modernização da legislação. A própria legislação do Estado do Pará é de 90, né? Então, aí tu já coloca o quê? 33 anos. Sim. Mas perto de 37, né? Perto de 37 é pouco. É o jovem. E eu acho que a gente precisa a gente está com esse projeto ainda bem embrionário na Procuradoria do Estado, de fazer um ordenamento, principalmente ali naquela parte do Centro Histórico de Belém, fazer como se fosse um Pelourinho, um Recife antigo, sim, que se torna uma área turística, né? E que a gente possa... Existem algumas ideias, e essa conversa aqui vai me levar a pensar melhor nelas, para fazer um ordenamento, para fazer uma recuperação desses imóveis, talvez com linha de crédito, talvez com o próprio incentivo dentro da Secretaria de Cultura do Estado e do próprio, chamando os parceiros, que são o IFAM e a FUNBEL, cada um no seu respectivo lugar. Eu acredito que tudo
começa pelo interesse. Eu acho que falta muito interesse realmente em modificar e fazer valer. Porque se o poder público tivesse interesse de que essas áreas fossem preservadas, ele estaria dando incentivo. Porque isso é bom, isso melhora economicamente a localização, atrai turistas, como no caso da Europa, e também atrai possibilidade de negócio. Porque hoje o que se percebe desses patrimônios que são abandonados e são utilizados por entes marginalizados como forma de cometer até mesmo crimes. Uma coisa que poderia ser utilizada de maneira positiva é utilizada de maneira pejorativa e negativa. Então, ou seja, é uma inversão de valores que o poder público está deixando acontecer. Se eles tivessem uma política direcionada para isso, com certeza seria uma percepção diferente. Você fala que as pessoas não estão dando valor real, mas isso começa de cima. Sim. Mas eles já não dão valor, né? Uma ideia. Eu vou falar aqui uma opinião minha, mas é uma ideia. O sistema de parceria. Sim. Entendeu? A parceria público-privado. Seria exatamente isso. Seria uma grande sacada, assim, uma grande alternativa, porque a gente vê, por exemplo, prédios aqui em Belém belíssimos que hoje estão fechados. Por exemplo, a Casa Paris na América. Entendeu? Está fechada. Eu não falo só em Belém, né? É uma questão nacional, né? Acho que... Sim, mas eu nem estou indo para o Brasil. Eu não estou indo para o macro. Eu estou no micro, né? Eu estou em Belém. Eu acho que essa conversa, eu gosto que toda vez quando está finalizando o podcast, com certeza eu saio com uma outra visão. É verdade. É verdade. Você trouxe a percepção aqui, eu acredito que o Dr. Cláudio também, que muito pode ser feito. Não está sendo feito, às vezes, por negligência mesmo do poder público. Poderia muita coisa estar sendo melhor, mas bem executada, se tivesse realmente interesse. Eu não digo nem negligência, que é uma palavra forte, me perdoe, mas é por inércia. Não é negligência, mas inércia. Eu sou mais agressivo, Cláudio. Ele quer ver o circo pegar fogo. Doutor Ari Cavalcante, muito obrigado pela presença. Espero poder contar com você novamente para a gente trocar uma ideia. Foi extremamente satisfatório. Com certeza, hoje eu saio daqui uma pessoa bem melhor do que entrei nesse podcast. Agradecer também ao Dr. Cláudio. Está pronto para ser tombado. O Cláudio que está pronto para ser tombado já, né? Patrimônio histórico do podcast. E agradecer a presença de todos vocês. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado.